Sobre solubilidade, o que a gente pode destacar para ti? Olha só, geralmente em aula eu falo sobre chá de boldo e chá de camomila para explicar essa parte de solubilidade. Aí, procurando a imagem, gostei dessa imagem, então vamos fazer uma relação, tá, de solubilidade e vamos usar como referência o chá preto e o chá verde. Vamos lá, vamos fazer uma análise. O que acontece? O chá preto ele se solubiliza, tá, a 100 graus Celsius, enquanto o chá verde começa a solubilizar a 65 graus Celsius. Vamos botar 65 graus Celsius, tá, para fazer aí o processo de aprendizagem ficar mais fácil. Daí, desde que esteja na mesma massa, isso é importante, desde que esteja na mesma massa, quem vai ser mais solúvel? O chá preto, que vai se solubilizar a 100 graus Celsius, ou o chá verde, que solubiliza a 65 graus Celsius. E aí, quem é mais solúvel? Chá verde ou chá preto? A resposta é o chá verde. Por quê? Porque o chá verde ele necessita de menos temperatura, tá, para solubilizar a mesma massa. Vamos colocar, por exemplo, aqui 30 gramas. Temos aqui, vamos melhorar esse 3, tá? Temos 30 gramas. Então, o chá verde ele necessita de menos temperatura para solubilizar a mesma quantidade de massa. Então, na hora de resolver o exercício, aquele que necessitar de menos temperatura, desde que esteja numa mesma quantidade de massa, é ele que vai ser mais solúvel. Nesse caso, o chá verde é mais solúvel que o chá preto. Vamos entender isso no gráfico. Vamos pegar a mesma massa. Então, vamos pegar aqui a mesma massa. Vamos pegar a mesma forma para traçar uma linha, pegando a mesma massa, e vamos fazer uma análise em relação à temperatura. Vamos ver aqui uma temperatura de 20 graus Celsius. Vamos ver. Ó, o que nós temos? Nós temos o nitrato de chumbo. Depois, a 50 graus Celsius, nós temos o dicromato de potássio. E eu acho que a 70 graus Celsius, a 70 graus Celsius, tá? Está bem retinho. O clorato de potássio. Aí nós temos que analisar. Entre esses sais, qual deles é mais solúvel? Olha, desde que esteja na mesma massa, aquele que necessitar de menos temperatura é ele que será mais solúvel. Então, verificamos o quê? Verificamos que o nitrato de chumbo ele necessita de menos temperatura, tá? Ele necessita de menos temperatura para se solubilizar. Tá? Se fosse fazer um comparativo lá, o item do exercício está falando assim, entre o dicromato de potássio e o clorato de potássio, qual deles é mais solúvel a uma massa de 30 gramas? Né? Ó, aquele que necessitar de menos temperatura é ele que vai ser mais solúvel, então a resposta é o dicromato de potássio. Então sempre a gente vai fazer uma análise de temperatura e massa. Aquele que tiver, na verdade, mais para a esquerda, o que significa? Ele necessita de menos temperatura. Então se for na mesma quantidade de massa, aquele sal que tiver mais para a esquerda, ele vai ser o quê? Mais solúvel. Tudo bem? E a mesma análise a gente vai fazer em relação à temperatura. Se nós tivermos uma substância, tá, numa mesma temperatura, tá, aquele que conseguir dissolver uma maior quantidade de massa, vamos pegar como exemplo aqui 50 gramas, 70 gramas e 90 gramas. Então, numa mesma temperatura, aquela substância que conseguir dissolver uma maior quantidade de massa, é ela que vai ser mais solúvel. Então, a dica é o seguinte, quanto mais para cima tiver, ó, nós tivemos 3 curvas aqui, nós temos 3 curvas. Tá? Então, nós temos aqui o sal A, o sal B e o sal C. Estamos numa mesma temperatura, só que o sal A consegue dissolver 20 gramas a 30 graus Celsius. O chá B consegue dissolver 50 gramas. E o chá C consegue dissolver aqui aproximadamente, botamos aqui 70 gramas. Então, o chá C, o sal C, tá? Ele vai ser mais solúvel, porque numa mesma temperatura ele consegue dissolver uma maior quantidade de massa. Então vamos resumir.
aquela substância que necessitar de menos temperatura, tá? Que estiver mais para a esquerda, numa mesma quantidade de massa, ele é o mais solúvel. Aquela substância que estiver numa mesma temperatura, que conseguir dissolver uma maior quantidade de massa, é ele que é mais solúvel. Tá? Não se preocupe. Ah, professor, ainda estou confuso, não estou entendendo. O que tem de bom na aula online? Para, volta, vê de novo. Você consegue fazer o professor Gabriel e repetir quantas vezes você quiser até você entender. Mesmo assim, não entendi, professor, não se preocupe que a gente vai trabalhar esse assunto aí mais pra frente. Beleza? Vamos seguir em frente. Bom, pessoal, a melhor forma de aprender essa parte do conteúdo é fazendo exercícios, tá? Então vamos começar aí a fazer alguns exercícios para que a gente possa entender a parte da matéria de solubilidade. Então, o que a gente tem que analisar? Nós temos aqui um gráfico, tá? Olha a relação de temperatura com a massa. Nós temos o sal A, o sal B e o sal C. Repare que aqui a solubilidade está diminuindo, e aqui a solubilidade está aumentando, e aqui a solubilidade está aumentando, tá? Então, geralmente, o exercício pede para você fazer uma comparação, tá? Entre quem é mais solúvel e quem é menos solúvel. Então, vamos começar. Bom, a questão pergunta: quem é mais solúvel, o sal B ou o sal C? Então temos aqui, ó, o sal B e o sal C. Quem é mais solúvel? Ora, tá, faltou aqui o exercício falar assim, numa mesma quantidade de massa, tudo bem? Mas vamos embora, tá? Mas mesmo assim, tá, tá bem visível que o sal B ele é mais solúvel. Por quê? Numa mesma quantidade de massa, ó, ele necessita o quê? Ele necessita de menos temperatura para solubilizar. Então, quanto mais para a esquerda tiver o sal, mais solúvel ele será. Então, a resposta nesse exercício... Opa, não botei a resposta? Não botei a resposta. Achava que tinha resposta, tá? Então, a resposta é o sal B. Então, quem é mais solúvel? Resposta, o sal B. Tudo bem? Professor, por que ele é mais solúvel? Porque está mais para a esquerda, necessita de menos temperatura. Bom, agora vem uma parte extremamente importante, uma coisa chamada coeficiente de solubilidade. O que significa coeficiente de solubilidade? Cada substância tem um coeficiente de solubilidade, ou seja, consegue se dissolver uma certa quantidade de massa em uma determinada temperatura. Tá? Então aqui nós temos como exemplo, tá? Eu peguei aqui uma tabela do cloreto de sódio, tá? Em relação à temperatura e em relação à massa. E o que eu destaquei? Destaquei aqui, ó, 36 gramas, ou seja, 100 gramas de água, tá? A 20 graus Celsius, entre 20 e 25 graus Celsius, tá? Consegue dissolver 36 gramas de sal de cozinha, cloreto de sódio. Tá? Então, nós temos aqui coeficiente de solubilidade 36 gramas por 100 gramas de água. Então, 100 gramas de água consegue dissolver, tá, até 36 gramas de sal. Então, nós temos aí o nosso coeficiente de solubilidade para o cloreto de sódio. Bom, então, vamos lá. Vamos começar a brincar com se a solução é saturada, insaturada ou supersaturada. Então, o coeficiente de solubilidade já sabemos que o coeficiente de solubilidade do sal é de 36 gramas, de sal por 100 gramas de água. Repito, isso significa que 100 gramas de água consegue dissolver no máximo 36 gramas do sal. Repito, 100 gramas de água consegue dissolver no máximo 36 gramas de sal. Então, eu peguei um copo com água, temos aqui 100 gramas de água, e nesse copo de água vai ser colocado aqui dentro, vai ser colocado quanto? 16 gramas. A água vai conseguir dissolver todo esse sal? Sim ou não? A resposta é sim, consegue, professor, consegue dissolver tudo. E por que consegue dissolver tudo? Olha, porque consegue dissolver 36. Se botou 16, a água está rindo, pode botar mais que eu estou fervendo, pode colocar mais. Bem tranquilo, ela diz assim, pode botar que eu consigo dissolver.
Ok, quando a água consegue dissolver todo o sal de uma forma tranquila, pode botar mais, mas nós vamos ter o quê? Uma solução insaturada. Tá? Então, ou seja, a água ainda tem a capacidade de dissolver uma maior quantidade de sal. Tudo bem? Agora, novamente, temos 100 gramas de água e vamos adicionar 36 gramas de sal. Botei a setinha aqui, mas tem que desenhar para a gente poder entender, tá? Então nós temos que adicionar aqui 36 gramas de água. Não é 36 gramas de água, que está errado. Ah, vamos, professor, corrige antes para não ficar o negócio errado. Então vamos corrigir antes para ficar o negócio certinho. Opa, deu problema aí, deu problema. Tá? Aqui é sal, vamos botar aqui 36 gramas de sal. Aqui também vamos trocar aqui, por amor de Deus, não vamos deixar o negócio errado. Ensinar errado não, professor. Tá? Então nós temos aqui sal. Aqui também na próxima lâmina vamos botar aqui também sal. Ok. Então vamos seguir em frente. Tá? Então, bom, seguindo a aula. Então temos aqui 100 gramas de água e vai ser adicionado 36 gramas de sal. O que vai acontecer aqui, ó? O que vai acontecer ao colocar aqui 36 gramas de água? Vai dissolver tudo? Vai dissolver tudo. Mas a água pode sim, pode colocar mais? Não, né? Está na capacidade máxima, ou seja, porque que a água consegue dissolver no máximo, 36 gramas de sal. Então, quando a água chega na sua capacidade máxima, ou seja, ela não aguenta mais, ou seja, ela está saturada, não aguenta mais, tá? Nós temos a solução saturada. Tá? Então, quando ela atinge o máximo da sua capacidade de dissolver, a solução é classificada como saturada. Agora, vamos colocar não 36 gramas, vamos colocar 56 gramas de sal. 56 gramas de sal. O que vai acontecer se a gente colocar aqui 56 gramas de sal? Ora, vai dissolver quanto? Ora, vai dissolver 36 gramas. Né? Daí nós vamos ter aqui uma solução saturada, vai dissolver, a água vai conseguir dissolver 36. O que vai acontecer com o resto? O que vai acontecer com o resto? Ou seja, com 20 gramas de sal. Vai para o fundo, vai para o fundo. E esse fundo aqui, a gente chama isso aqui de corpo de chão, corpo de fundo. Ok? Então nós vamos ter uma solução saturada, tá? Nós vamos ter uma solução saturada, só que nós vamos ter uma solução saturada com corpo de chão, tá? Com corpo de chão. Aqui fica difícil para escrever, tá? Mas com corpo de chão. Temos uma solução saturada com corpo de chão. Ah, tá aí escrito lindo, maravilhoso. Tudo bem? Vamos lá, vamos dar sequência.